Muito bem, mais uma vez quero saudar aqueles que aqui estão, de uma forma muito especial, nossos convidados. Tem algum convidado nosso, alguma pessoa que está aqui que não é membro da igreja, mas está nos visitando hoje? Queria ver, tem alguém? Não é membro da igreja? Creio que hoje, pelo menos, eu não estou vendo daqui, né? Mas espero que os irmãos que aqui estejam felizes, estejam em paz com Jesus. Quero convidá-los para que abram a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Assim que acharem na Bíblia, nos smartphones, podem manter aberto aí em Filipenses capítulo 4, porque nós vamos ficar praticamente em Filipenses capítulo 4, nos próximos 30 minutos. Vamos ler a partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, o apóstolo Paulo falando, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e perto está o Senhor. Não andeis inquietos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da oração, da súplica e pelas ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O último verso que vamos ler agora, o 9. O que também aprendestes, eu peço uma atenção especial para esse verso 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Amigos, nós temos aqui no livro de Filipenses um verdadeiro manual da felicidade. Um verdadeiro manual. Nesses 4 capítulos, que são capítulos pequenos, o apóstolo Paulo, ele repete a palavra alegria 9 vezes. E se a gente contar as palavras que são sinônimos de alegria, o conceito alegria aparece aqui 17 vezes. 17 vezes nessa carta que é tão pequena que alguns chamam de e-mail, né? É muito pequena essa carta do apóstolo Paulo. 17 vezes o conceito alegria. 16 vezes aparece aqui o conceito paz. Só nessa cartinha do apóstolo Paulo. Alguns dizem que é um extrato concentrado de alegria e de paz. Muitos acreditam que aqui na carta de Paulo aos Filipenses, o Espírito Santo está trazendo para a igreja, trazendo para os cristãos, uma receita de felicidade. Quer ser feliz? Estude o livro de Filipenses. É uma receita de felicidade. E é comum a gente imaginar que quando o autor escreveu essa carta, que só fala de felicidade, que só fala de alegria, que só fala de paz, ele estivesse vivendo um momento espetacular. É normal pensar assim, né? O homem só fala de alegria, só fala de paz, certamente estava vivendo um tempo extraordinário. A gente até pode chegar a pensar que o apóstolo Paulo estava, quem sabe, tirando umas férias dos seus projetos missionários, quem sabe estava numa ilha da costa amalfitana, num hotel 5 estrelas, daquela época, descansando um pouco, né? E por isso ele só falava de alegria e de paz. Mas quando a gente estuda a carta, a gente percebe logo no capítulo 1, que o apóstolo Paulo estava preso. Estranho, né? Estava preso.
Capítulo 1, verso 12 e 13, ele diz que estava preso. Quando a gente vai na história, a gente percebe que ele estava preso já há 2 anos, numa prisão em Roma. Eu já tive o privilégio de visitar uma prisão em Roma, onde o apóstolo Paulo esteve preso. Não dá nem para tirar foto, é tão feio, é tão úmido, que você não é motivado, não é estimulado a tirar foto. O apóstolo Paulo já estava lá há 2 anos, numa prisão diferente da forma como as pessoas ficam presas hoje. O apóstolo Paulo estava com uma bola de ferro acorrentada na sua perna, e ele era espancado, ele era oprimido, quase que diariamente, pela guarda pretoriana. Ele cita isto no seu livro de 2 Coríntios, capítulo 11, como é que era a vida dele como prisioneiro. Não era uma vida fácil. E ele só fala de felicidade. E ele só fala de alegria. É por isso que este compêndio, chamado Filipenses, precisa ser analisado pelo cristão, especialmente pelo cristão que quer ser feliz. A primeira coisa que salta às vistas e que a gente aprende, a primeira grande certeza que aparece no livro de Filipenses, especialmente aqui no capítulo 4, é que não interessa as condições pelas quais você está passando. Não interessa o que está acontecendo na sua vida ou na minha. Aconteça o que acontecer na nossa vida, nós podemos e temos que ser felizes. Aconteça o que acontecer. Não interessa o que está acontecendo. Aliás, se interessasse, o apóstolo Paulo era um homem desgraçadamente infeliz. Estava preso há 2 anos, numa prisão que o próprio imperador, 1 ano depois de que ele escreveu essa carta, chegou a uma conclusão que era injusta, e ele foi solto. Então, neste momento, ele estava já há 2 anos preso injustamente, e estava feliz. Não interessa as condições pelas quais você está passando, em Cristo você tem que ser feliz. Mas aí aparece uma pergunta que eu confesso que eu também fiz, quando eu estava estudando este livro. Ok, a gente tem que ser feliz, mas o que a gente faz com os nossos problemas? O que a gente faz com os problemas que nós vivemos aqui nessa terra? Porque, afinal de contas, os problemas são reais, eles existem. É uma enfermidade, é uma dívida, é um desemprego, é os mais diversos e variados problemas que nós enfrentamos aqui nessa terra. O que a gente faz com os problemas? Se a gente tem que ser feliz. O apóstolo Paulo responde, aqui neste compêndio de felicidade, e está aí no verso 6, e eu quero que você preste bem atenção, porque é isto que temos que fazer com os nossos problemas. No capítulo 4, verso 6, ele diz: não andeis inquietos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça. O que a gente faz com os nossos problemas? Está claro aí. Nós temos que levar os nossos problemas e entregar nas mãos de Deus. Você tem que contar os seus problemas para Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ele é tão específico, ele é tão detalhista, que ele fala que você tem 3 caminhos para fazer isso: através da súplica, através da oração e até no momento de ações de graça, você tem que falar com Jesus sobre a sua vida. Você tem que levar os seus problemas e colocar nas mãos de Jesus. Infelizmente, nós somos treinados pela vida a sair contando os nossos problemas para todo mundo. A gente conta os problemas para todo mundo, mas não conta para Deus. Tem gente que conta os seus problemas até na fila do banco. Chega na fila do banco e conta todos os seus problemas, suas desgraças, para quem está na frente na sua fila, na fila. Tem gente que conta até problema de desavença, marido e mulher. Chega e conta para os vizinhos, chega e conta aqui na igreja. Sai contando para todo mundo. O apóstolo Paulo até diz, ele começa dizendo, não é para ficar inquieto. Gente inquieto sai contando o problema em todo lugar, não para quieto, conta aqui, conta ali. Problemas precisam ser contados para Jesus. Ah, mas se eu tiver um problema de saúde, conte para Jesus. Em primeiríssimo lugar,
conte para Jesus. Peça a Deus até uma indicação de qual médico você vai procurar. Mas não conte primeiro para o médico, não. Primeiro para Jesus. Tem um problema na justiça? Primeiro discuta com Jesus. Depois, se for o caso, procura um advogado. E isso vale para todos os nossos problemas. Infelizmente, nós temos dificuldade para fazer isso. Amigos, existe um Salmos, eu não vou ler, o Salmo 68, que o salmista, ele diz que, ele fala de um hábito dele, ele entrega os seus problemas para Deus, ele sente que Deus responde para ele. A gente percebe claramente que o apóstolo Paulo sentia isso. Este é o primeiro grande ensinamento que eu entendo que exista aqui no capítulo 4 de Filipenses. O segundo grande ensinamento, e isto para mim é algo bastante sério, é que para o cristão, a alegria, a felicidade não é opcional. Interessante isso, né? Não é opcional. Se você prestar atenção na sua Bíblia, aí no capítulo 4, verso 4, você vai perceber que aí não está escrito, como eu vou ler aqui agora, não está escrito. Se tiver como, alegrai-vos. Outra vez vos digo, se tiver um jeito, se for possível, alegrai-vos. Não é isso que você encontrou aí na sua Bíblia. A palavra aí, na verdade, o verbo, está no imperativo, é ordem do Espírito Santo. É um direcionamento do Espírito Santo de Deus. Cristão precisa ser feliz. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque é óbvio que existem algumas enfermidades que a depressão, talvez a mais conhecida delas, que traz uma angústia grande no coração e dificulta esta alegria transparecer. A gente sabe que existe isto, precisa ser tratado. E acima de tudo, precisamos entregar essa enfermidade como entregamos todas as outras nas mãos de Deus. E eu entendo uma dificuldade maior para quem tem essa doença. Mas para os demais, a ordem é muito direta e clara. Cristão tem que ser alegre. Cristão tem que ser feliz. Agora, eu sei que vocês ficam olhando para mim assim, mas não é eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que está falando, é ele que está mandando. E se isso aqui está na Bíblia, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É ordem, não é ordem minha, José Carlos, não. É ordem de Deus, alegrai-vos. Agora, a gente tem que entender que alegria é esta. Tem que entender que alegria é esta. Esta alegria aqui não é um sentimento. A gente está acostumado com alegria aqui na terra, um sentimento. Alguns livros que a gente estuda aí, até nas universidades, falam sobre isso. O conceito de alegria em alguns livros é ausência de fatos infelizes ou presença de fatos felizes. Faz com que você tenha um sentimento de alegria. Não é esta alegria que está escrita aqui na Bíblia. Alegria não é um sentimento. Alegria aqui, para o apóstolo Paulo, tem nome e sobrenome. Alegria aqui é Jesus Cristo. Se você tem Jesus no seu coração, você é feliz. Se você não tem Jesus no coração, você pode até passar por momentos felizes, mas você não vai ser feliz. O todo na sua vida não vai ser feliz. Você vai depender demais das circunstâncias. Infelizmente, alguns, inclusive entre os chamados evangélicos, estão buscando felicidade no lugar errado. Tem gente que busca felicidade no carro novo. Peço perdão por uma frase aqui, mas felicidadezinha sem vergonha, né? Essa que muitos estão buscando. Você tira um carro da concessionária, ele já não é novo mais. Um ano depois, ele pode estar te dando grandes dores de cabeça. Então, se você deposita sua alegria num carro novo, você está buscando no lugar errado. Alguns buscam alegria na viagem. Não, se eu estiver viajando, eu sou feliz. Não, viajando eu sou feliz. É outra felicidadezinha difícil, complicada, né? Porque uma viagem dura 5, 10, 15, 20 dias e acaba a viagem.
acabou a sua felicidade, porque você só é feliz na viagem. Alguns chegam a imaginar a hipótese de ser feliz com dinheiro. Não vou nem discutir sobre isso. A história está recheada de exemplos que mostram que quem busca alegria no dinheiro quebra a cara. O verso 4, o apóstolo Paulo deixa muito claro: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não busque a felicidade em outro lugar. Não busque a felicidade em circunstâncias da sua vida. Busque a alegria em Deus. É esta alegria que está escrito aqui no livro de Filipenses capítulo 4. É esta alegria que aparece nesse manual da felicidade. A terceira grande certeza que transparece de uma forma assim muito límpida quando você estuda o livro de Filipenses é que você nunca, é triste a frase que eu vou dizer aqui, mas você nunca vai ser feliz se você não aprender a perdoar. Quem tem mágoa no coração, esqueça a felicidade. Fique com a sua mágoa, curta a sua mágoa e esqueça a felicidade. E olha que quem está dizendo isso, o apóstolo Paulo, ele tinha todas as razões do mundo para ter o coração cheio de mágoa. Todas as razões do mundo. Podia ter mágoa até com Jesus, né? Porque tanto que ele servia, e tanto que ele apanhava, e tanto que ele ficava preso. O apóstolo Paulo, ele tinha um grupo que lhe trazia um sofrimento assim, além de ser muito grande, muito frequente, era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do imperador, era como se fosse o exército real. Eles estavam sempre oprimindo, sempre espancando, sempre aplicando castigo, sempre dificultando a vida dele quando estava solto e principalmente quando estava na cadeia, como agora ele estava. Mas é curioso que no capítulo 1, verso 13 e 14, ele fala que a maior alegria que ele estava tendo na prisão era que muitos da guarda pretoriana estavam se convertendo ao Senhor, estavam alcançando a salvação. Então, os seus opressores estavam alcançando a salvação e ele vibrava com isto. Por que ele vibrava? Porque ele não tinha mágoa nenhuma no coração da guarda pretoriana. Ele apanhava e aproveitava e pregava. Ele era espancado, estava acorrentado, acontecia alguma coisa, ele não fugia. Ele ainda trazia uma palavra de conforto para os carcereiros. Amigos, se você não perdoa, você vai carregar no seu coração um ser indesejável. Onde você vai, esse ser vai, dentro do seu coração. Não adianta você viajar. Você viaja, esse ser que você não perdoou, que o seu coração está magoado, ele vai com você. Se você vem para a igreja, ele vem com você, está dentro do seu coração. Se você não perdoa, não tem como você ser feliz. Aliás, é difícil até ser cristão, porque a oração matriz do cristianismo, o Pai Nosso, diz que eu só posso pedir perdão dos meus pecados se eu perdoar aqueles que me maltrataram. Então não dá nem para ser cristão, muito menos ser feliz. Na Baixa Idade Média, tinha alguns países, não eram muitos, mas alguns países, tinham uma lei horrível em caso de assassinato. Quando alguém cometia um assassinato, a punição era, o corpo da pessoa que ele matou era amarrada nas suas costas, e tinha que ficar amarrada nas suas costas até a putrefação total do corpo. Enquanto o corpo não apodrecia por completo, ele estava carregando aquele corpo. A maioria dos assassinos morriam também. Eles não aguentavam carregar, era algo terrível e não era suportável. Assim é para aqueles que não perdoam, você fica carregando um corpo indesejável. A gente tem que perdoar, não porque o outro merece, é porque nós merecemos ser felizes. Jesus, ele contou várias parábolas, mas teve uma que ele exagerou. Exagerou assim, grande. Foi quando ele contou a parábola do perdão. Ali ele exagerou, mas exagerou demais. Mas ele pode, né? Ele é Deus. Jesus disse que tinha um homem que devia ao seu patrão, parábola que Jesus contou,
e devia 10.000 talentos. Amigos, 10.000 talentos significa 350 toneladas de ouro. Nenhum judeu nunca deveu essa quantia. Nunca existiu uma dívida desse tamanho entre os judeus. Então Jesus, assim, exagerou, mas exagerou assim, legal mesmo, para todo mundo ouvir, e está exagerado demais. Mas o sujeito, na parábola que Jesus contou, devia para o seu senhor 350 toneladas de ouro. E o seu patrão estava preso já há um tempo, porque não estava pagando, ó, quero meu dinheiro. Não, não tem como pagar. Aí o patrão, realmente não tem mesmo. Como é que ele vai pagar 350 toneladas de ouro? Não tem como pagar. Então é o seguinte, pode ir gozar a sua vida, esqueça a sua dívida. E ele sai agora da prisão. Quando ele sai lá fora, Jesus diz que ele encontra alguém que lhe devia. Agora ele não era o devedor, ele era o credor. E Jesus disse que a pessoa devia para ele 3 salários mínimos, 100 denários. 3 salários mínimos. E a história, a parábola que Jesus conta, aquela pessoa que teve 350 toneladas de ouro sendo perdoada, não conseguiu perdoar 3 salários mínimos de quem o devia. É uma história exagerada? É. Mas se você trazer e fizer um paralelo entre o que Jesus fez por você e por mim, o perdão que Jesus nos deu, o próprio Filho do Rei do Universo vir aqui na terra para morrer no meu lugar, eu diria que até 350 toneladas de ouro, isso aí não é nada, absolutamente nada, em relação ao exemplo real. É por isso que nós não podemos deixar de perdoar. Não podemos. E o apóstolo Paulo diz que você tem que perdoar, tirar essa mágoa no coração, mas você tem que colocar outras coisas dentro do seu coração. E ele cita, está aí no verso 8. Eu acho legal que ele cita o que tem que estar dentro do seu coração. A receita, ela é tão detalhada, que ela fala o que você coloca no lugar. E ela fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e o apóstolo Paulo dá aqui até um toque de delicadeza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Quer ser feliz? Coloca isso no seu pensamento. Agora, a pessoa, além de ter mágoa, muitos ficam aí assistindo filme de terror, muitos aí ficam ouvindo sobre guerras, ficam engendrados em discussões políticas que não levam a nada, aí depois quer dormir bem. Não, aí ainda pede a Deus, ainda tem o disparate de pedir a Deus uma boa noite de sono. Passa o dia inteiro ouvindo falar de guerra, assassinato. Quando vê um crime, quer ver o detalhe. Quantas facadas, o que aconteceu, o tanto de sangue que saiu. Fica embebecido desse tipo de coisa. Aí à noite tem o disparate de pedir, Senhor, dê-me uma boa noite de sono. Não pede não. Pede não. Amigos, está muito claro aqui, para aqueles que querem desfrutar da felicidade de Deus, o que tem que ter no seu coração, o que tem que ocupar os seus pensamentos. Por último, poderíamos estudar outros temas, mas, por último, depreende aqui deste texto, de uma forma assim muito clara, um pensamento que alguns poderiam até ousar pensar diferente. O apóstolo Paulo não era um maluco, não era um louco. Alguns acham que o apóstolo Paulo, pelo menos era um masoquista, porque um homem que estava sofrendo, um homem que estava preso, com uma bola amarrada no pé há 2 anos, numa prisão injusta, ficar falando de alegria, felicidade, paz, é maluco, masoquista. Não era. O apóstolo Paulo tinha uma consciência muito grande daquilo que Jesus falou. Ele era discípulo de Jesus. E ele prestava atenção em todos os discursos de Jesus. Ele sabia de cor, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. E ele sabia disso. Quando ele se deparava com aflição,
ele já esperava. E isso aí é normal, aqui no mundo vai ter aflições. O conceito de felicidade, que inclusive você encontra em bons livros aqui no mundo, em vez de eu explicar, eu vou contar uma parábola para você entender o conceito de felicidade, que o apóstolo Paulo praticava, e que, curiosamente, muitas academias aqui neste mundo ensinam. A parábola é o seguinte: vamos supor que tinha um jovem, e no dia que esse jovem fez 18 anos, completou 18 anos, o seu pai lhe chamou, falou assim: meu filho, você está fazendo 18 anos hoje, e eu tenho um presente para você. E ele: um presente para mim, pai? Sim, um presente para você. Vem aqui. E o seu pai o levou na garagem de casa e falou assim: olha, está vendo aqui? Eu fui na concessionária, comprei para você esse carro, um Jeep 0 quilômetros, valor de R$160 mil, está pago, quitado, é seu. Você vai fazer com esse carro agora o que você quiser, é o seu primeiro carro, completamente seu. A pergunta que eu faço, para você pensar: aquele jovem ficou triste ou ficou feliz? Aquele jovem tinha razões para ficar muito triste ou muito feliz? Pense aí na resposta. Mas, continuando a história, quem era aquele jovem? Aquele jovem, da nossa história, era filho do sheik mais rico de Dubai. Na mansão em que ele morava, todos os carros que estavam na garagem, não tinha nenhum que custou menos do que, em valores de reais, 2 milhões de reais. Todos os seus irmãos tinham Porsches, Lamborghini. O seu pai tinha uma coleção de Ferrari e uma coleção de McLaren, carros de valores acima de 5 milhões de reais. Todos os seus amigos tinham no mínimo um Porsche, de 1,5 milhão de reais. E o seu pai lhe dá um carro de pobre. O que você acha que ele pensou naquela hora? Ele foi humilhado. Humilhado. Perceberam como a resposta que você deu, ela muda? Felicidade, segundo o conceito que o apóstolo Paulo praticava, é quando o esperado é melhor, o resultado é melhor do que aquilo que você esperava. Isso é felicidade. A infelicidade é quando o resultado é pior do que aquilo que você esperava. Por isso que aquele rapaz ficou infeliz, porque o carro que ele ganhou era infinitamente pior do que aquilo que ele esperava. O apóstolo Paulo tinha consciência que a vida aqui nessa terra não era um conto de Alice no País das Maravilhas. Mas tem cristão hoje que pensa que é. Tem cristão que pensa que, eu sou crente, agora tudo vai ser bom na minha vida. Tudo vai ser maravilhoso. Acabou o sofrimento. Deus vai me livrar de todas as doenças. Nunca vai acontecer na minha família um problema. Não, Alice no País das Maravilhas. Amigos, até no conto de fadas, quando o príncipe e a princesa casam e são felizes para sempre, eles só são felizes para sempre porque a história termina ali. Se a história pegasse pelo menos um mês do casamento, você ia ver que tinha momentos que não era tão feliz para sempre assim. Mas, para o príncipe e a princesa serem felizes para sempre, a história tem que acabar ali, não é? Ponto final, rápido. Nós temos que ter essa consciência. O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma muito clara sobre isso. E eu quero que você leia, nós vamos terminar lendo isso. Ele fala de uma forma muito clara, capítulo 4, verso 11. Preste bem atenção, até porque no capítulo 4, verso 9, ele disse que a gente tem que aprender até com o que a gente viu na vida dele. Olha o que ele diz aí no verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou repetir. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas ele explica em detalhes. Vai que alguém não entenda, ele explica em detalhes. Ele diz no verso 12: tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como abundância como de escassez. E ele termina com a frase que a gente tem que gravar no nosso coração, para que a gente possa conseguir a felicidade em Jesus. Ele termina no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Amigos, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus disse de uma forma muito simples: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados. Quem fala isso é Jesus, e ele diz: e eu vos aliviarei. Eu costumo dizer, e eu quero repetir aqui para terminar: crente tem que ter fé, cristão tem que ter fé. Ou você tem fé, ou você não é cristão. Não tem meio termo. Ou você acredita, ou você não acredita. Agora, se você acreditar, o apóstolo Paulo está sendo muito claro: alegrai-vos no Senhor. Ele diz, eu repito, alegrai-vos naquele que você vai poder tudo, porque Ele sempre vai te fortalecer. Amém? Que Deus possa nos dar sempre esta felicidade. Quero convidá-los a ficarem de pé, para que a gente possa fazer uma oração e concluir o nosso culto dessa noite. Maravilhoso Deus, grande Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nossa vida. Mesmo convivendo com dificuldades, com problemas, mas nós temos a convicção de que o Senhor é o nosso Deus. Nós temos a convicção de que tudo nós vamos poder fazer esta semana e durante a nossa vida, porque nós temos a convicção de que o Senhor sempre vai nos fortalecer. Abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, a cada uma das crianças que aqui estão, que todos nós possamos ser guardados, confortados, abençoados por Ti. E nós pedimos isto e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.